acontecendo, né? Vocês já repararam que Noé, ele enfrentou a fúria de uma tempestade por culpa dos outros? Ela baixou assim de mestre, hein? Não é verdade? Vocês já pararam pra pensar? Porque eu nunca tinha parado pra pensar. Que Noé, ele enfrentou a tempestade, ele enfrentou uma luta da bexiga por causa do pecado dos outros. Tantas vezes a gente acontece coisas na nossa vida, consequências das pessoas ao nosso redor. E aí, eu coloquei aqui que a Bíblia fala, né, um pouco antes, que Noé ele era um homem justo. E a única pessoa íntegra naquele tempo. E Noé ficou na arca por conta dos erros dos outros, mas a primeira coisa que ele fez ao sair da arca foi adorar o Senhor, foi construir o altar. Aqui não fala, só fala assim que saiu para fora com todas as famílias. Então, provavelmente, os filhos de Noé viu essa adoração, viu essa oferta de altar, viu essa adoração de Noé para o Senhor. E o que eu aprendo aqui? Que depois de toda a tempestade, depois de toda a chuva, até no sentido espiritual, depois de toda a tribulação, nós não devemos reclamar. Porque a Bíblia não fala que Noé saiu e lamentou da arca. Fala que ele levantou e construiu um altar ao Senhor. E eu acho interessante, eu também nunca tinha parado para pensar, quando eu estava fazendo essa ilustração, que enquanto Noé estava oferecendo o holocausto, Deus estava no seu coração fazendo uma promessa de nunca mais amaldiçoar a terra com a chuva, enquanto a terra durasse, ia ter verão, ia ter inverno, dia e noite, necessário. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente quer adorar o Senhor, quer ir na igreja, oferecer o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor oferta, quando está tudo bem, quando está dinheiro sobrando, quando tá, as coisas estão bem. Aí basta uma dor de cabeça, foi até o que eu comentei com os irmãos. Às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma dor no corpo, a gente já não quer oferecer o louvor para o Senhor, a gente já quer ficar em casa. A enxaqueca, a cólica, a gente já quer ficar em casa. Não quer ir oferecer o Senhor. E Noé nos ensina o oposto disso. Nos ensina que, independente da situação, principalmente nos períodos difíceis, a gente tem que levantar o altar ao Senhor. Altar, ele significa elevar. O latim é altare. Então é a forma de elevar o lugar mais baixo para um lugar mais alto. E o que eu aprendo disso aqui? Que o altar, né, nesse sentido de levar de baixo para cima, ele nos aproxima de Deus. Então esse é o sentido, é a forma de reverenciarmos a Deus e adorar. Gênesis fala de Abraão. Gênesis 12. Fala assim, ó. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra para que eu te mostrarei. Assim diz o Senhor. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como sempre lhe havia dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que acrescentaram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Aqui, Deus tinha dado a promessa para Abraão. Eu acho interessante, que são poucos capítulos depois. Né? Só que no caso de Noé, Noé ofereceu o altar antes da promessa. Você para pensar. Ele cumpriu a ordem do Senhor, assim como Abraão cumpriu. Só que ele edificou um altar antes do Senhor fazer uma promessa. Já Abraão é o oposto. Ele ofereceu o sacrifício no altar depois de uma promessa. E aí o que eu coloco aqui? Independentemente da situação, Deus ele quer que a gente o adore constantemente. Seja com promessa ou sem conhecimento da nossa promessa. Porque para Noé não tinha promessa ainda.
interessante que mais pra frente, lá em Gênesis 13, fala que Gênesis 13, do 14 ao 18. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. E eu nunca tinha, isso é muito engraçado, né? A gente sempre escuta as coisas. Nessa passagem, quando Deus dá a ordem para Abraão, aqui Deus já tinha aparecido para Abraão, já tinha dado a ordem para ele sair da parentela. Mas ele não tinha falado ainda sobre a semente de Abraão, sobre a descendência de Abraão. Ele só falou quando Ló apartou. E é muito legal essa parte. Porque você para pensar que Deus tinha dado a ordem para ele e a sua família, não ele. Família é o primeiro grau. Não ele, sobrinho, cachorro, papagaio, não. E ele levou. E as coisas só voltaram, Deus só fez a promessa completa quando Abraão estava sozinho, sem uma terceira pessoa. E eu nunca tinha parado para observar isso. E aqui, mais uma vez, Abraão vai e levanta o altar ao Senhor para adorá-lo. E aqui, o que, se você for olhar na história de Abraão e de Ló, de dois perfis totalmente diferentes. São famílias. Do mesmo jeito, é um suíno, são famílias. Só que Abraão era uma pessoa que reconhecia a grandeza do Senhor e construía altares. E ele não olhava para a aparência. Tanto que quando aqui, um pouco antes, quando eles brigam, os pastores brigam, de Abraão e Ló, e Abraão fala para ele olhar e escolher qual lado ele quer ir, Abraão olha para o lado bonito. Depois ele sabe que vira Sodoma e Gomorra, que ele vai para o lado do Senhor do mundo. Ló. Ele vai para Sodoma e Gomorra. E é interessante que enquanto Abraão estava se preocupando em construir altares para o Senhor, Ló, depois anos, estava lá se contaminando com os manjares, com outros altares, idólatras, que Deus vem de história. Então, um confiava em Deus e construía altares, e o outro só enxergava o próprio eu, fugindo dos caminhos do Senhor. E o que é legal também, que eu acho interessante, que a gente falou sobre família, Gênesis 22, do 9 ao 12. Fala assim, ó: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Pôs ordem à lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada de mal, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu único filho. Aqui é uma questão da construção do altar. Um pensamento, né, uma observação. Toda vez que a gente vai oferecer alguma coisa, vai custar. Vai custar tempo, vai custar o nosso eu, vai custar dinheiro, vai custar a renúncia, literalmente renúncia. E aqui Abraão estava disposto a renunciar seu filho, que ele esperou, o filho da promessa, para adorar o Senhor, para cumprir os mandamentos do Senhor. E uma coisa que a gente aprende também é que não pode ser de qualquer jeito. Quando a gente renuncia, quando a gente vai fazer o altar para o Senhor, você vê que a Bíblia aqui, ela vai falando os detalhes. E vieram ao lugar que Deus dissera. Pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque. Tem todo um método, né? Então não pode ser de qualquer jeito. E até porque não tem como a gente aproximar de Deus se a gente não se purificar antes. A gente não oferecer o nosso melhor para o Senhor. E mais para frente, em Gênesis 23, 26, 23 a 25, aí a gente vai ver a história de Isaque. Esse mesmo Isaque que foi amarrado no altar, porque eu fico pensando nisso. Ele viu o pai dele amarrando ele no altar, levantando o cutelo para matá-lo.
Só que mais pra frente a gente vê Isaac fazendo a mesma coisa que ele aprendeu com o pai dele, oferecendo altar. Isaac começa, né, durante a caminhada dele, ele vai querendo abrir os poços que Abraão tinha aberto, e os filisteus, todos os poços que Isaac abria, e os filisteus empilhavam e não deixavam ele abrir, não deixava, até o momento que o Senhor fala com ele, e aí ali ele edifica um altar, para uma consagração ao Senhor, porque aquele poço ia continuar. Então, o mesmo Isaac, o seu pai, fazendo o altar, ele um dia fez também. E é bem interessante a gente parar para pensar no legado, né? Que a gente está deixando. Eu até coloquei aqui na mensagem que os filhos, eles não vê só o que o pai fala. Isaac não viu o pai falando. E Abraão não se justificou para Isaac. A palavra não diz que se justificou. Ele só faz. Isaac só via o pai dele fazendo aquilo. E depois ele estava aquele mesmo moço, que a Bíblia fala que era um moço, não era criança, já era maiorzinho. O mesmo moço que estava amarrado na lenha, olhando seu pai por terra, o mesmo que teve o mesmo olhar de gratidão, de valores que aprendeu com seu pai, fazendo para o Senhor. Mais para frente, a gente vê também, não só Isaac, a gente vê Jacó. Jacó tinha acabado de se reconciliar. Em 2 momentos a gente vê Jacó construir um altar. Um momento quando ele foge. Quando ele foge do seu irmão, ele se deita com a cabeça numa pedra e aí o Senhor aparece para ele. Quando o Senhor aparece aquela escada, os anjos, né, para falar com ele. Ali ele fala que ele constrói o primeiro altar. Então ele constrói um altar num momento de separação. Mesmo ele fugindo. Momento de desespero. Ele estava sozinho, ele não tinha ninguém. E aí o que eu aprendo? Que tem horas que tudo vai estar distante, a família vai estar distante, os filhos vão estar distantes. Tem horas que é para você levantar o altar. Tem horas que é para a gente levantar o altar. Sem se preocupar com quem está ao nosso redor, com os problemas que está, com o desespero, com as aflições. Você que é um homem que estava sem nada, saiu fugindo. E ali ele edificou o altar. E o mais bonito que eu vejo, depois mais para frente, ele passa muitos anos, ele se casa, ele fica muitos anos afastado. E aí, em outro momento, que ele vai levantar o altar, eu agora não estou me recordando se em outras ocasiões ele levantou também, mas eu me lembro muito bem dessas 2 ocasiões. Dessa primeira, na separação. E é lindo que ele edifica o altar na reconciliação. Quando ele encontra Esaú de novo, quando ele encontra, né, ele vê ali, vê os filhos, vê a família, ele faz um altar novamente para o Senhor, para agradecer ao Senhor. Porque ele tinha chegado, a Bíblia fala que ele edifica o altar porque ele chegou em segurança ao seu destino. E é bonito, porque mais uma vez a gente vê o que o altar traz. No caso se a gente for fazer a retrospectiva, no caso de Noé, trouxe uma promessa. No caso de Abraão, trouxe valores. Que os seus filhos aprenderam, e a gente está aqui na 2ª geração de Abraão com os mesmos valores. E no caso aqui de Jacó, ele trouxe união. Ele trouxe reforço de laços. E aí eu coloquei aqui isso. O altar, ele traz união, ele reforça laços. Eu até tinha colocado exemplo aqui que quando eu estava lendo a palavra, eu fui pensando até sobre reforçar laços. Eu e a Noemi, né? Eu fiquei pensando, gente, eu e a Noemi sempre fomos diferentes. Desde criança. Eu comia bastante, a Noemi não comia nada. A Noemi era respondona, eu era quietinha. Eu gostava de estudar, a Noemi não gostava de estudar. E aí eu fui colocando aqui que hoje eu entendo que a nossa união, ela existe porque nós fomos criadas sabendo o valor de um altar. Que isso faz total diferença. Aqui a gente viu que foram várias gerações, de Abraão, de Isaac e Jacó, na construção do altar. Depois a gente vê José também fazendo esse tipo de construção. E, então a gente vê esse exemplo. Aí tem um outro exemplo que eu acho bem legal, eu vou abrir essa passagem, ela é bem bonita. 2 Samuel 24.
do altar, que são famílias do altar. Porque você viu Noé, tudo bem que depois teve o episódio do mesmo Noé que edificou o altar, a gente depois vê ele bêbado, né? Mas isso a gente vê também a fraqueza humana, que o próprio capítulo de Gênesis, Deus, quando faz a promessa, ele fala: no coração do homem, desde a meninice, a maldade. Então a gente já nasce mal. Já nasce mal. E aí, aqui em 1 Samuel 24, do 21 ao 25, a palavra, um pouco antes, Deus tinha mandado uma praga sobre o povo de Israel. E aí, Davi, por ordem do profeta na época, se dirige a um servo, e aí a palavra fala assim: que disse a Araúna: porque vem o rei, meu senhor, ao seu servo, e disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: toma e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei Davi disse a Araúna: não, porém por certo preço comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Uma passagem muito bonita e que a gente já falou. Que a primeira coisa que a gente aprende aqui: construir um altar custa. Custa determinação, custa tempo. Mas uma coisa que eu aprendo aqui com Davi: Davi era um rei. Ele estava tendo uma praga em Israel. Davi poderia ter pedido para um servo. Ele poderia ter pedido para um empregado: vai buscar para mim lenha, vai buscar para mim as coisas do altar, vai buscar para mim o melhor boi lá no meu curral, vai buscar para mim a melhor pombinha, a melhor galinha. Ele poderia ter ele só ordenado. Só que você vê Davi indo até a pessoa. Então, a primeira lição que a gente aprende com Davi aqui é sobre a humildade. Porque, mesmo ele sendo rei, tendo poder, e ele poderia também não só ter feito isso, ele poderia ter ordenado que viesse até ele. Chama para mim fulano, Araúna, e traga isso. O boi, o pássaro, tudo. Traga, mas não, ele foi até ele. E é bem importante que a gente vê. Não que ele fala que ele vai comprar, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E às vezes a gente quer oferecer as coisas que não nos custam muito. É os 5 minutos antes de dormir, é os 5 minutos do almoço, vou orar só quando estou com dor de cabeça, só quando estou com dor de corpo, só assim vou orar. Não nos custa, porque a gente já está com ele. E aqui Davi nos ensina isso, para a gente oferecer ao Senhor as coisas que nos custam. Outra coisa que a gente aprende aqui também, que ninguém consegue adorar pela gente. Aqui Davi poderia ter pedido para as pessoas fazerem, mas ele foi adorar, ele foi levantar o altar. Então não adianta nada a gente ficar olhando os outros levantar o altar. E detalhe, que era o país inteiro, o povo inteiro estava com a praga. Ele poderia ter ficado observando, até porque como Deus vai parar essa praga. Mas ele teve uma atitude. Ele falou: não, eu vou fazer, eu vou seguir o que o profeta falou e vai cessar a praga. Ele creu. A segunda lição que a gente aprende aqui é que Deus responde a nossa adoração. Ele responde os nossos sacrifícios no altar. Ele fala aqui, que ele ficou ali, Davi ao Senhor o altar e ofereceu ofertas. Assim o Senhor se aplacou com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Então a nossa renúncia, a nossa dedicação, ela não é em vão. Quando nós decidimos construir um altar para o Senhor, Ele responde. Quando é a nossa verdadeira adoração.
encerrar. Eita, aqui essa é forte. 1 Coríntios, capítulo 10, 12 ao 23. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não vem sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aqui, nesse capítulo, a gente vê o conceito de Paulo. E quando nós falamos sobre ídolo, aqui sobre a idolatria, a gente está acostumado muito com a idolatria de imagens. A gente pensa na idolatria de imagens. Mas toda vez que a gente substitui o altar do Senhor, toda vez que a gente substitui a presença do Senhor por alguma coisa que não seja o Senhor, nós já estamos idolatrando. Aí eu coloquei aqui o dia, da ministração. O que nós estamos, como família, colocando em primeiro lugar? Como família, nossa casa, qual está sendo o primeiro lugar? Igual aqui a gente vê claramente. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí eu fiquei pensando quantas vezes a gente vai na igreja no domingo. A gente vai 2 horas no domingo. A gente tem 7 dias na semana. A gente tem 24 horas todos os dias. Nós trabalhamos 44 horas por semana e 2 horas. 44 horas, de 44. E aí eu fico pensando, como está sendo o nosso altar? E aí quando eu leio essa passagem lá no começo, quando eu li, cuidais, aquele pois que está de pé, cuide para que não caia. Aí me vem vários exemplos dos próprios que a gente já leu, igual Noé. Noé estava de pé no capítulo 6, estava de pé no capítulo 8, ele entra na arca de pé, ele sai da arca de pé, levanta o altar ao Senhor, pois passa um período de dias, Noé me vai e faz uma vinha e me embebeda lá. E bebeda. Então Noé estava lá no alto, de repente você vê Noé caído na história. Porque através da atitude de Noé, dele estar caído, ele amaldiçoou uma geração inteira dele. Ele amaldiçoou. Então as consequências de uma família no altar é bênção ou maldição. É pura, é mesa do Senhor ou mesa do demônio. Não tem meio termo. Ou a gente está servindo, adorando o Senhor, a gente está no altar do Senhor, ou está na do demônio. Aqui a gente vê isso. E aí aqui, assim como o nosso altar, nossa família, nós devemos cuidar para que não caia. No versículo 16 e 17 fala, somos todos participantes de um só corpo, de um único pão. E aí eu me pergunto, por que às vezes a gente esquece que a gente deve ajudar, se a gente é um só corpo, um só pão, a gente deve ajudar a construir o altar da família do nosso irmão.
A gente tem que ajudar a construir o altar do nosso irmão. E às vezes a gente destrói o altar do nosso irmão. A gente esquece que é um só corpo, é um só pão. Não é o sangue, não é o nosso sangue. Nunca foi nosso sangue. A própria palavra fala aqui, ó. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E às vezes a gente está ali na nossa família, ao invés de estar participando do corpo de Cristo, a gente está participando das ofertas de Satanás. Ao invés de participar do corpo. E o que a gente vê também sobre o sacrifício. Do que a nossa família tem se alimentado? É de novela? É de filme? É de desenho? É de joguinho? O que a nossa família tem alimentado? Coloquei aqui sobre o versículo 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? E nós sempre temos o poder de escolha. Noé teve uma escolha de obedecer e construir a arca. Ou não obedecer, não construir a arca e consequentemente levar à morte. Abraão teve a escolha de sair daquele povo, sair da sua parentela, edificar o altar ao Senhor. Isaac, a mesma questão, teve uma escolha. Jacó, a mesma escolha. Então, todos os dias, nós temos escolhas diárias. Nós temos a escolha de orar ou não orar. Nós temos a escolha de agradecer ou reclamar, murmurar. Nós temos a escolha de jejuar ou não jejuar. Nós temos a escolha de escutar um louvor ou escolher uma música do mundo. A rádio está ali, a TV está ali, o Spotify está ali. Então a gente tem essa escolha. A gente tem a escolha de elogiar o altar do nosso irmão, o sacrifício do nosso irmão, ou criticar. Mas por que você faz assim? Por que você faz assado? Mas por que você salgou o arroz? Por que você tem as escolhas? A gente tem a escolha de ter paciência ou estourar. A escolha de xingar no trânsito ou abençoar. Então a gente tem escolha. E a escolha maior de construir o altar ou destruir o altar. E aí a pergunta final. Você tem participado de qual altar? Você tem bebido de qual cálice?